A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2022 a revista que tem como tema Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Lembrando aos irmãos que as 11 lições anteriores já estão aqui postadas no meu canal, numa playlist chamada O Reino de Deus. Então, se você perdeu alguma destas lições, você pode estar acessando ao canal e ali, nesta playlist, você encontrará as 11 lições que nós já estudamos. Haja vista que nesta oportunidade estaremos estudando a lição de número 12. E eu já quero aqui aproveitar para trazer também o tema da nossa revista do terceiro trimestre aqui na classe dos adultos. Tem como tema a revista Os Ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Eu vou estar criando uma playlist chamada EBD, a Igreja de Cristo. Amém? Então, para esta oportunidade, lição de número 12, para o dia 19 de junho de 2021, nós temos como tema a bondade de Deus em nos atender. Olha como Deus é um Deus misericordioso e a sua graça nos tem alcançado. Nós já ouvimos dizer, que Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Mas e nós? Nós conseguimos ser bons o tempo todo? Nós iremos responder a esta e a algumas outras perguntas no decorrer da nossa lição de hoje. Nós temos como texto áureo: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Este texto áureo está lá em Mateus capítulo 7, no verso de número 11. Lembrando aos irmãos que esse trimestre todo nós estamos estudando o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Se os irmãos não tiveram a oportunidade de estar lendo, o faça, será de grande valia e edificará com certeza a vida dos irmãos. Amém? Temos como verdade prática: Deus é um Pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. Aquilo que realmente é bom para nós, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Eu quero trazer um texto aos irmãos, um texto bem conhecido, lá em 2 Samuel, capítulo de número 12, no verso de número 7, a Bíblia vai estar relatando a história ali de quando Natã chega e fala a Davi, conta uma história primeiro, e aí quando ele termina, Davi fala assim: esse homem tem que morrer. Nós falamos esse texto na lição anterior e agora eu quero trazer ele num outro contexto. Qual outro contexto? Olha só o que diz: então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais coisas. Por que Deus tocou o meu coração em trazer este versículo? Porque se Deus julgasse, irmãos, que nós precisamos de tudo aquilo que nós pedimos, Ele nos daria, mas é segundo a bondade, a vontade dEle, que Ele nos dá aquilo que nós necessitamos, amém? Aquilo que nós precisamos. Eu ainda quero levar aos irmãos, nesse tema, ao Salmo, muito conhecido, Salmo de número 23, só que eu quero ler, irmãos, o verso de número 6, Salmo 23, no verso 6, olha o que a palavra do Senhor ela vem dizendo, Vamos estar aqui fazendo leitura. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui, bondade e misericórdia, nós vamos tratar deste tema também aqui na nossa lição. Haja vista que bondade é a nossa palavra-chave da lição de hoje. E misericórdia e bondade, também conhecido como
benignidade de Deus, que nós estaremos tratando em uns tópicos aqui, um pouquinho mais para frente aqui da nossa lição de hoje. Amém? Temos como leitura bíblica em classe Mateus capítulo 7, do verso 7 ao verso 20, onde nós estaremos fazendo menção de vários versículos aqui durante a lição. E os que nós não abordarmos aqui, que os irmãos estejam fazendo toda a leitura, que é de grande importância. Então, caminhando aqui para a nossa parte de introdução da aula de hoje, nós vamos ver o seguinte nesta lição, que Deus é bom, não temos dúvida disso, e que Ele ouve as nossas petições, suprindo todas as nossas necessidades, conforme Mateus capítulo 7, verso 7, que vai dizer: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, da nossa leitura bíblica em classe. Também nós vamos ver na aula de hoje que aqueles que entraram pela porta estreita conseguem viver segundo os preceitos de Deus, propostos por Cristo no Sermão do Monte. Aqui, o Senhor é bom, e aqueles que têm uma vida de comunhão com Ele e procuram viver cheios do Espírito Santo, examinando a palavra, não serão jamais enganados pelos falsos profetas, conforme Mateus capítulo 7, no verso de número 15, que vem dizendo: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, ou seja, são predadores. Amém? Então, nós iremos tratar de 3 assuntos na nossa lição de hoje, nos tópicos e subtópicos. Quais assuntos? Primeiro, nós iremos falar aqui sobre o tópico de número 1, sobre a bondade de Deus. No tópico de número 2, nós vamos falar sobre os 2 caminhos, né? A porta larga e a porta estreita, o caminho estreito, apertado, e o caminho largo. E no tópico de número 3, nós estaremos tratando aqui, na nossa lição de hoje, sobre a mentira que esses falsos profetas, eles vêm trazendo aqui. Já quero puxar um ganchinho a falsos crentes, mas lá nós enfatizaremos um pouco mais. Amém? Então, caminhando aqui para a nossa parte de tópico primeiro, né, o tópico de número 1, ele vem dizendo assim, ó, a bondade de Deus. Vamos então ao primeiro subtópico, que é a definição de bondade segundo a filosofia. Vamos lá então. A palavra bondade é definida como qualidade ou caráter de bom, boa índole, benevolência, brandura e boa ação. Aqui nós poderíamos falar aos irmãos, como já dissemos em algumas aulas anteriores, sobre caráter, né? Resumidamente, caráter é aquilo que nós fazemos quando achamos que não tem ninguém olhando, mas Deus está de olho, Deus está vendo todas as coisas, nada ficará oculto aos olhos do Senhor. Então, como anda o nosso caráter diante de Deus e diante dos irmãos? Amém? Então, aqui ainda, irmãos, filosoficamente, a bondade é descrita como sendo o principal e mais elevado da moral. Na visão grega, a benignidade, que eu citei aos irmãos, né, que é bondade e misericórdia, né, era vista como o mais sublime atributo. O que é atributo? Atributo é uma qualidade própria de alguém ou de uma pessoa. Nesse caso aqui, né, nós iremos também falar um pouquinho que a bondade, ela é um atributo de Deus, tá? Nele, ele é bom o tempo todo, amém? E nesse contexto aqui, ó, nessa visão aqui, a bondade no aspecto filosófico é vista como um valor que é atribuído à ação de uma pessoa. A bondade é um dos atributos, como eu disse aos irmãos, de Deus, mas não do homem. Aí o apóstolo Paulo, ele vem trazendo para nós, lá em Romanos capítulo 7, no verso de número 18, vamos lá dar uma lidinha? Romanos capítulo de número 7, no verso de número 18. Palavra do Senhor através do apóstolo Paulo vem nos trazendo: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o que querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então, como nós conseguimos ser bons? Lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, nós encontramos a resposta para isso. A bondade,
o fruto do Espírito, ele, vamos dizer assim, ele tem 9 gomos, e um deles é o quê? A bondade. Então, através do Espírito Santo em nossa vida, nós conseguimos realizar algumas bondades, mas é da natureza humana, após termos pecado, como nós vamos estar lendo aqui, ó. Ao pecar, o homem se tornou um ser desprovido da justiça original e sem estima para as coisas santas relacionadas a Deus, passando a ter a tendência para o mal e para as práticas imorais. Daí a razão da ênfase de Jesus declarar o quê? O novo nascimento, lá em João capítulo 3, no verso de número 3. Então aqui, desse contexto que eu estava dizendo, através do Espírito Santo de Deus, nós conseguimos realizar alguns atos de bondade, diferentemente do nosso Deus, que nós sabemos aqui que a bondade é um atributo dele, né? Ele não é bom de vez em quando, ele é bom o tempo todo, e o tempo todo ele é bom, e nós não temos esta característica de sermos bons o tempo todo, amém? Então ainda podemos fechar este subtópico primeiro dizendo que somente entrando pela porta estreita e pelo caminho apertado, conforme Mateus 7,14, poderemos desfrutar da graça divina e ter a nossa natureza transformada para, de fato, fazermos o que é bom. Amém? O subtópico de número 2, sobre porta e sobre caminho, nós iremos tratar, como disse aos irmãos, no tópico de número 2. A bondade de Deus no aspecto bíblico, subtópico de número 2 aqui, ó. Nas Escrituras Sagradas, a bondade é definida como a qualidade do que é bom. Por exemplo, nós vimos lá, primeiro aqui, na filosofia. Agora nós estamos falando sobre a bondade no aspecto bíblico. Lá em Êxodo capítulo 33, no verso 19, nós temos várias referências bíblicas aqui aos irmãos. Fique aí atento, né, a estar anotando, né, essas referências aqui, e umas constam na revista e outras a gente traz aos irmãos aqui durante o estudo da aula. Diz assim, ó: porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Aqui foi quando Moisés rogou a Deus para que Deus lhe mostrasse, né, a sua glória. E aí Deus aqui, no verso 19, ele vem trazendo, né, falando para Moisés aqui, que ele faria passar, né, por Moisés ali toda a sua bondade. Amém? Então aqui ainda podemos dizer que Deus é bom por natureza. Por isso, João disse que ele é amor. 1 de João, capítulo 4, no verso de número 8. Também podemos trazer uma referência lá em Salmos, melhor dizendo, né? Salmo de número, eu ia falando capítulo, Salmo tem números, né, e versos. Salmo de número 34, né? São 150 poesias, né? Salmo 34, no verso de número 8, a palavra do Senhor, ela diz assim, ó: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Então a Bíblia vem nos afirmando que Deus, ele é bom, é da sua natureza, é atributo de Deus, que nós saibamos aqui que ele é bom o tempo todo, amém? E aí podemos trazer aqui ainda, irmãos, que essa questão do homem fazer obras e fazer coisas boas, olha só o que a revista vem nos trazendo, o exemplo lá daquele jovem que perguntou para Deus: bom mestre, que farei para conseguir a minha vida eterna? Né? E aí Jesus vai e diz a ele: por que me chamas bom? Aqui nesse caso, ó, a salvação não vem por meio de boas obras, se estas não forem acompanhadas pela fé e pelo amor a Deus. Aquele jovem, quando Jesus falou ali com ele ali, né, nós conhecemos o contexto, né? Faltou ali um pouco de fé, já que a Bíblia vai falar que ele era um jovem rico e ele, entendemos, não abriu mão, né, da sua riqueza. Então aqui, ó, a fé e o amor são implantados em nossos corações mediante a ação do Espírito Santo de Deus, como disse aos irmãos lá em Gálatas capítulo 5, no verso 22. Um dos gomos ali, né, do fruto do Espírito Santo é
a bondade. Através do Espírito Santo na nossa vida, nós conseguimos praticar atos bons, amém? A bondade de Deus no aspecto teológico é o nosso terceiro subtópico. Teologicamente, o termo bondade é amplo, ele envolve santidade, retidão, verdade, amor, benevolência, graça e misericórdia. Assim nós podemos entender que apenas o nosso Deus é verdadeiramente bom. Podemos ver a bondade dele no seu amor para conosco. Textuário da Bíblia, João capítulo 3, no verso de número 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só ama aquele que doa. Amém? Aqui ainda, irmãos, podemos dizer o seguinte, que o amor é esse amor que revela a perfeição divina. Também podemos ver a benignidade do Senhor no seu cuidado para conosco, atendendo às nossas necessidades. De novo esta palavra aqui, benignidade, que é no segundo dicionário, como já comentei aos irmãos, é Deus misericordioso e bondoso. Aqui eu quero contar um testemunho, irmãos, que aconteceu comigo essa semana passada, na quinta-feira. Eu estava indo trabalhar com o meu carro e aí, numa certa rodovia aqui de Campinas, onde moro, bem movimentada no horário de pico, a chamada Santos Dumont, rodovia Santos Dumont, o carro começou a acender a luzinha da temperatura. E acendendo a luzinha da temperatura, eu comecei a clamar a Deus, comecei a orar, comecei a pedir para o Senhor para que abrisse uma janela, uma brecha, para eu poder sair da esquerda e ir para a direita com o carro, para ele não ferver. E eu ali orando, Senhor, não deixa esse carro ferver, não deixa esse carro ferver. Irmãos, apareceu uma carreta lá atrás. Aí eu olhei pelo retrovisor, foi o tempo de eu sair da esquerda, parar na direita, quase acabando já o acostamento. Aí eu falei, bom, agora vou tomar as providências. Desci do carro, abri o capô, abri o porta-mala, peguei o triângulo, coloquei na distância correta para não acontecer acidente. Ainda parou um ônibus, ainda o senhor abriu a porta do ônibus e falou assim para mim, meu filho, toma cuidado aí que aqui é muito perigoso, as pessoas vêm pelo acostamento. Falei, amém. Aí liguei para o guincho, quando eu liguei para o guincho, ele não estava perto, aí me passou um outro telefone, eu falei, bom, vou avisar minha esposa, aí depois eu ligo para o outro rapaz do guincho. Liguei, avisei a esposa do que tinha acontecido, e aí nesse intervalo de tempo eu ainda estava falando com a minha esposa quando parou um carro à minha frente, mais ainda no limite de sair do acostamento. Ele parou, aí desceu, senhorzinho assobiando, tal, um hino conhecido. Eu falei, olha, é crente. Aí ele falou, meu filho, posso te ajudar? Aí eu falei, então, o carro ele acusou a luz da temperatura, e eu acho que ferveu. Aí ele olhou e falou assim, não ferveu. Começou a apertar umas mangueiras, era que ele foi abrir a tampa do radiador. Eu falei para ele, olha, toma cuidado que tá quente. Ele falou, não, fica tranquilo, eu sou mecânico. Olha, irmãos, o cuidado de Deus para conosco, atendendo às nossas necessidades. Aí ele pegou, foi lá no carro dele, tirou uma meia garrafa de água, pediu para eu dar partida, eu dei partida, ele colocou essa meia garrafa de água, falou, sumiu a luzinha? Eu falei, sumiu. Aí ele falou, olha, eu vou pegar um galãozinho aqui de 5 litros e vou ali no posto. Ali no posto, irmão, da onde meu carro quebrou, eram uns 30 minutos de caminhada, ida e volta. E aí eu falei, não, pode deixar que eu vou. Ele falou, não, olha o meu carro aí, vou até deixar aberto. Eu falei, olha, mas está garoando, e se chover? Ele falou, aí Deus molha. E foi, irmãos, foi. Quando voltou, foi colocando, pediu para eu dar partida de novo, foi completando a água, sangrou o sistema para sair o ar. Aí falou para mim, meu filho, de vez em quando você tem que olhar a água do carro. Aí eu falei, mas a correria, acabei que passou batido, mas Deus usou o irmão aí para me ajudar. Aí ele pegou e falou assim para mim assim, olha, fica tranquilo, quando estava travado o trânsito aqui, Deus falou no meu coração assim, tem uma aí na frente que você precisa ajudar. Aí eu perguntei para ele o nome dele, ele falou que era Luiz.
Eu falei, então, irmão Luiz, onde é a sua mecânica? Aí ele falou, rapaz, eu parei de trabalhar porque exigia muita força e aí eu mudei para a área de ser motorista. Então, há algum tempo eu já estou trabalhando de motorista. Eu falei, ô irmão Luiz, como que eu posso te pagar? E ele falou assim, ó, só ora pela minha vida. Então, irmãos, Deus tocou meu coração em trazer esse testemunho aqui nessa aula para dizer que Deus ainda continua cuidando daqueles que nele esperam, amém? Nem a palavra saiu da nossa boca e ele já conhece, como diz o salmista no Salmo 139, ele já conhece a palavra, o nosso pensar, antes de sair da nossa boca. Então aqui, ó, mesmo nós sendo imperfeitos, jamais daríamos aos nossos filhos uma pedra por pão ou uma serpente por peixe. Então o que o Deus bondoso não fará em nosso favor se pedirmos tudo em oração, segundo a sua perfeita vontade? Lá no início da aula, a aula começou falando que nós devemos buscar ao Senhor, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Mateus capítulo 7, no verso de número 7. Como sinopse, então, deste segundo tópico, não, deste primeiro tópico, melhor dizendo, podemos dizer que Deus é bom e atende aos seus filhos que o invocam em oração. Amém? Caminhando para o tópico de número 2, tópico de número 2 tem como tema: há dois caminhos para escolher. Vamos entender quais são. Primeiro, a porta, esses dois caminhos é a porta larga e a porta estreita, o caminho largo e o caminho estreito. Aqui então, ó, ao apresentar as figuras da porta e do caminho no Sermão do Monte, Cristo estava dando ênfase à ação de se iniciar algo novo e também uma nova comunhão. Então a porta fala de acesso a uma nova e viva experiência com Jesus. João capítulo 10, verso 9. E o caminho é a nova conduta adotada por aqueles que abandonaram a trilha do pecado e agora seguem o melhor e único caminho. João capítulo 14, verso de número 6. Aqui nós podemos dizer aos irmãos também que Jesus ele disse: eu sou o caminho, artigo definido masculino e no singular. Ele não disse que ele era um caminho, né? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então aqui, irmãos, quando Jesus estava tratando desse assunto, é bem possível que ao mencionar isso, ele estava tratando ali de Jerusalém e das cidades que tinham portas largas e portas estreitas. À noite, as portas largas eram fechadas, somente as portas estreitas eram que ficavam abertas. E aí era quase que impossível um camelo passar com toda a carga por estas portas estreitas. Então havia que se tirar a carga, havia que se passar o camelo, depois passar a carga. Era muito dificultoso, né, essa passada aí, nesse sentido aqui. Então, o mestre ele vem nos ensinar aqui que foi nessa condição que Jesus afirmou que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem, segundo Mateus capítulo 7, verso 14, que também faz parte da nossa leitura bíblica em classe. Caminhando para o subtópico de número 2, o que as duas portas e os dois caminhos ilustram para nós. Então aqui, irmãos, nós vamos entender o seguinte, que a porta estreita é a que conduz à vida eterna. Nós já falamos a referência de João, né, capítulo 10, né, no verso 7 ao verso de número 9. Jesus estava mostrando que há um único caminho que pode conduzir o pecador à vida eterna com Deus. Os atos religiosos e as boas obras não podem levar o homem ao céu. Somente a fé em Jesus Cristo poderá conduzi-lo à vida eterna. Amém? Neste tópico ainda, nós podemos trazer aqui, ó, Lucas capítulo 13, no verso de número 24, a palavra do Senhor vai dizer: porfiar por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Aqui nesse sentido, o verbo porfiar, no grego, ele significa esforçar-se com zelo ao extremo. Também significa empenhar-se em obter algo. Aí, isso fala do desejo daqueles que querem andar no caminho estreito, que anelam, ou seja, que desejam
ter um caráter e a vida eterna com Deus. Aqui é interessante a gente salientar aos irmãos que nós temos que nos esforçar para ser bons. Por quê? Porque a nossa natureza ela é má. Quando o pecado, que nós vamos falar daqui a pouquinho, ele entra no mundo através de Adão e Eva, então esse pecado, o que aconteceu? Ele nos afastou da nossa bondade, porque no início fomos criados com a bondade, fazia parte de nós. Só que quando o pecado entrou, essa bondade ela já não faz mais parte como atributo da nossa vida, assim como é de Deus. É através do Espírito Santo, como um dos gomos ali do fruto do Espírito, que nós adquirimos novamente a bondade, como nós já falamos lá no tópico de número 1, que ao pecar o homem se tornou um ser desprovido da justiça original, né? E aí nesse contexto aqui ainda, ó, o que nós podemos trazer aos irmãos ainda? Podemos falar então que temos que nos esforçar para fazer coisas boas e para sermos bons, mas tendo a consciência que não é boas obras que nos levarão para o céu, e sim o que? Aceitar Jesus Cristo, como já foi falado em João 3,3, nascermos de novo, né? Através, né, da aceitação de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Ainda no subtópico de número 3, vai tratar sobre a escolha entre os dois caminhos. Neste mundo, só há dois caminhos a serem percorridos. Quais são esses caminhos? O caminho da vida, caso aqui a vida eterna, e o caminho da morte, ou seja, da perdidão, né, da perdição eterna. Como bem falou o profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 21, no verso de número 8. Infelizmente, irmãos, a escolha de muitos é pelo caminho amplo, pois nele não há restrições, tudo é permitido. Mas graças a Deus que eu e você e muitos mais, né, escolheram trilhar o caminho estreito, onde todas as coisas são lícitas, mas nem tudo nos convém, segundo o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 10, no verso de número 23. Nesse contexto aqui, a gente precisa entender então que o que vai passar pela porta larga, pelo caminho largo? As obras da carne, lá em Gálatas capítulo 5, verso 19 ao 21. Prostituição, impureza, inimizade, porfia, peleja e todo tipo de pecado. Contudo, ainda o destino da porta larga e do caminho espaçoso é a eternidade sem Deus. Porém, os que escolhem o caminho apertado, um dia vão morar no céu e serão como luz da aurora e como luzeiros no firmamento. Lá em Provérbios capítulo 4, verso 18, os irmãos podem estar encontrando. Como sinopse deste tópico de número 2, podemos trazer ainda. Jesus mostrou que existem apenas dois caminhos. O caminho largo, que leva à perdição, e o caminho estreito, que nos leva à vida eterna. Amém? Ainda aqui dando sequência na nossa lição, caminharemos para o tópico de número 3. O tópico de número 3 ele tem como tema a mentira dos falsos profetas. Como eu disse no início da aula, nós estudamos, né, até agora no tópico de número 1, a bondade de Deus, né, os conceitos ali, tanto da filosofia quanto o que a bondade de Deus no aspecto bíblico, também falando no aspecto teológico. No tópico de número 2 que nós encerramos agora, nós falamos sobre os dois caminhos. E agora nós vamos falar quem conduz, né, as pessoas ao outro caminho que não é o de Jesus Cristo. São esses falsos profetas. Só trazendo aos irmãos que falsos profetas são para falsos crentes, né? É a lei da oferta e procura. Por que existe falso profeta? Porque existe quem quer, né, ouvir as coisas que não condizem com a palavra do Senhor, a facilidade que nós temos hoje em dia. Acabamos de dizer aqui aos irmãos que esse caminho largo ele leva à perdição, né? Mas na visão do ímpio, daquele que não quer trilhar o caminho de Jesus Cristo, é o caminho mais fácil a percorrer. Vamos lá ao primeiro subtópico. Cuidado com as falsas aparências. Tem muita coisa que parece e não é. E tem muita coisa que não parece e é. Né? Nesse contexto, tem muitas coisas que enchem os olhos dos homens, mas não agrada a Deus. E tem muitas coisas que desagradam aos olhos dos homens, mas que
agrada aos olhos de Deus, né? Então, que nós possamos não viver, né, nas aparências. Quantos relacionamentos estão hoje, né, vivendo de aparência? Mas vamos aqui ao contexto da nossa aula. Na advertência de Cristo contra os falsos profetas, o mestre alerta a respeito da importância de estarmos sempre vigilantes, né? Nós vemos lá em Mateus capítulo 26, no verso 41, Jesus Cristo ele vai dizer: vigiai e orai. E hoje o povo quer orar muito e não vigia nada. E a palavra do Senhor é o contrário, é vigiai e orai. Aqui ainda, ó, pois além de perigosos e seduzirem outros aos erros, os falsos profetas são lobos disfarçados de ovelhas. O lobo, irmão, é um predador. E é um predador de caça grande. Ele pega pequena também, mas o intuito dele é o quê? É pegar uma caça grande. É pegar o quê? É pegar uma ovelha. Por quê? Porque a ovelha, ela é indefesa. Amém? Então aqui, que nós possamos estar vigilantes diante dessas situações. Jesus fez menção aos falsos profetas logo depois do ensino a respeito dos dois caminhos, pois estes, com suas mentiras, acabam levando as pessoas para o caminho espaçoso que conduz, como nós já falamos aqui, à perdição. Ainda aqui, ó, o crente precisa ter todo o cuidado e estar constantemente em oração, irmãos. Ainda posso falar aqui de um testemunho que eu vi de um irmão esta semana, que o carro dele acabou a gasolina, porque nós somos falhos, irmãos. Assim como eu não vigiei em orar, em olhar ali a água do carro, esse irmão também achou que dava e não deu. Parou o carro num lugar ruim, e aí ele clamou a Deus, falou: Senhor, eu não sei nem onde eu estou aqui. Nossa, meu Deus, se aparecesse um guincho aqui, o que eu vou fazer? Irmãos, ele falou que uns 2 minutos depois, o que aconteceu? Do outro lado da rua, olha um guincho. E o rapaz perguntando: ô senhor, o senhor precisa de ajuda? E ele agradeceu a Deus, irmãos. É assim que Deus ele cuida de nós, mas nós temos que estar sempre o quê? Como a revista disse aqui, ó, temos que estar constantemente em oração, buscando discernimento espiritual, para não ser iludido pela boa oratória e as palavras bonitas, dos quais se dizem profetas, mas não são. Quanta coisa, irmão, quantas mensagens a gente ouve que estão fora do contexto da palavra do Senhor, e muitas pessoas indo por estes caminhos. Então que Deus tenha misericórdia, né, delas, de nós, que possamos estar orando e que possamos também ter pessoas orando por nós, para que nós não possamos cair nestas lábias destes falsos profetas aqui, ó. Ainda, ó, os falsos profetas podem até parecer dóceis, mansos, se vestirem como ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Olha o que diz lá em Atos. Vamos fazer a leitura. Atos, capítulo de número 20, no verso de número 29. Atos, capítulo 20, verso de número 29. Olha o que a Bíblia diz: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Entrarão no meio de nós. A Bíblia está falando daqueles que ainda vão entrar no meio de nós. E eu parei para pensar nesse texto quando estava meditando na aula. Será que alguns já não estão no meio de nós? E o porquê? Lobo, predador, né, de ovelha. E cruel. Cruel é aquele que tem a maldade nele, aquele que quer ver o sangue cair, é aquele que quer ver o sangue escorrer. Então, entrarão no meio de nós, ou seja, bem de fora. Aí o meu questionamento em reflexão foi: será que já não estão dentro? É uma pergunta, né, que eu deixo aqui aos irmãos. Ainda dando sequência aqui, ó, o subtópico vem falando assim, ó: estes demonstram ter piedade, fazem longas orações, profetizam, mas é tudo aparência. Confira lá em 2 Timóteo capítulo 3, no verso de número 5. Então, caminhando para o subtópico de número 2, podemos trazer: como detectar os falsos profetas? Vamos ver aqui alguns conceitos aqui nesse sentido. Primeiro, eles minimizam a Cristo e glorificam a si mesmo. Querem holofote, querem muitas pessoas, né? Segundo lugar, por seus frutos. Mateus capítulo 7, verso de número 16, que também faz parte da nossa leitura bíblica em classe aqui. Só encontrar os irmãos aqui, ó, diz assim: por seus frutos os conhecereis. Porventura,
Colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Então aqui a revista trouxe uma ilustração bem interessante, né? Ela diz que a árvore ela pode até ser frondosa e ter muitas folhas, oferecendo uma boa sombra, mas se ela não der um bom fruto, ela será cortada. Mateus capítulo 7, no verso de número 19. Eu fiquei meditando nessa palavra. Toda árvore que tem folhas, ela dá-nos a sombra. Mas será que quando a gente olha para cima, a gente encontra fruto? E aqui nesse sentido ainda, qual o terceiro item que a gente pode detectar um falso profeta? É através da doutrina. O que significa doutrina? Significa ensino. Ou seja, se ele ensinar alguma outra doutrina e se não for conforme com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é soberbo e nada sabe e não deve ser reconhecido como profeta do Senhor. 1 Timóteo capítulo 6, no verso de número 3. Ainda aqui, podemos dizer então, como já citei aqui anteriormente em outras lições, e agora também voltei a falar, que falsos profetas são para falsos crentes, né? Então, caminhando para o subtópico de número 3, uma análise criteriosa. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, vamos encontrar muitos falsos profetas, ou seja, isso não é novidade para a gente, né? Em geral, eles profetizam somente aquilo que as pessoas desejavam ouvir e não se cansavam de dizer ainda, irmãos, que é no nome do Senhor. Eis que o Senhor manda te dizer. Ao ensinar a respeito do futuro, Jesus afirmou que, lá em Mateus 24:11, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por isso, precisamos vigiar para não sermos enganados. Amém? Que nós possamos estar pedindo misericórdia de Cristo e vigilantes para não sermos enganados. Então, como sinopse aqui do tópico de número 3, nós temos que Jesus advertiu quanto às mentiras dos falsos profetas. E, logicamente, irmãos, nada melhor do que nós sermos ali, nesse sentido, como os bereanos. Paulo falava e eles iam consultar na palavra. Então, quando alguém estiver trazendo alguma palavra e você sentir de Deus que aquilo ali não é o que é falado na palavra do Senhor, vá consultar a Bíblia, né? Por isso que fica a recomendação aqui de nós sempre estarmos lendo a palavra, nos alimentando da palavra. Deuteronômio capítulo 8 vai dizer, nem só de pão viverá o homem. E Jesus lá em Mateus capítulo 4, ele vai voltar com esse texto ali na tentação, dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da minha boca. Amém? Como conclusão da nossa aula de hoje, podemos trazer aos irmãos, a Bíblia revela que Deus é bom e que Ele partilha da sua benignidade, ou seja, da sua misericórdia e da sua bondade. Também já li aqui no início da aula o Salmo de número 23, no verso de número 6, que diz que a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanharão por todos os dias. Ainda podemos trazer aqui ainda, que Ele partilha da sua benignidade com suas criaturas, cuidando delas, quer sejam boas, quer sejam más. Ele não somente providencia as coisas materiais para nós, mas em especial a nossa salvação. A salvação é resultado da graça e do amor do Pai, conforme nós já lemos em João capítulo 3, no verso de número 16. Então aqui, para finalizarmos, estejamos sempre em alerta, vigilantes, pois existem aqueles que querem macular e adulterar os ensinos de nosso Salvador Jesus Cristo. E essas pessoas, irmãos, elas podem estar bem próximas de nós. Amém? Então, querendo Deus, nós estaremos aqui para estudar a lição de número 13, que terá como tema a verdadeira identidade do cristão. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, que Deus continue abençoando o seu trabalho ou abrindo portas, se assim você está pedindo, e que Deus continue abençoando o seu ministério em nome de Jesus Cristo. Amém?